A situação do governo Lula está mais complicada do que você possa imaginar. De um lado, há uma pressão muito grande para que o Lula reduza os gastos, afinal, ninguém aguenta mais pagar a conta do governo petista. Por outro lado, os ministros do Lula, que estão preocupados com seus ministérios, ou melhor, com os cofres dos ministérios, disseram que se o Lula fizer cortes, vão abandonar o Lula, junto levando seus partidos. Hoje, mais um partido já declarou: olha, não, a gente não tem que andar com Lula é furada. Então você vai entender quanto a situação do Lula está complicada e outros pontos que a gente vai falar para você também aqui nesse editorial. Então não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar, isso é muito importante e bora para cima. Vamos lá. O usuário, né, 0516, ele escreveu o seguinte: Doutor Sandro, tudo isso que acontece, esses gastos desenfreados do Lula, eu atribuo ao STF, pois Lula já fez pedalada fiscal, entre outras coisas que caberia impeachment do velho de 9 dedos, né? Foi o que escreveu aqui o usuário aqui. Muito obrigado pelo comentário. Sim, não tenho dúvidas que hoje no Brasil existe uma justiça seletiva. A questão do impeachment já não é atribuição do Supremo Tribunal Federal, tá, pessoal? A questão do impeachment é questão política, é do Lira. É o Lira hoje quem segura os impeachments do Lula. Então, tem vários processos de impeachment apresentados, todos por pedalada fiscal, outros por outros motivos. Então, questões suficientes para abrir impeachment, tendo em vista os precedentes que aconteceram, como o do Collor e da Dilma Rousseff. Sim, o Lula, se fosse um país que se baseasse simplesmente nos atos e não nas pessoas, sim, ele sofreria impeachment. O problema é que o Brasil vai se basear sempre na pessoa. Quem? Se for da direita, vamos punir. Se não for da direita, deixa passar. É isso que acontece. Mas essa regra aí do impeachment é do Arthur Lira. Mas olha só, pessoal. Foi interessante o que o Sebastião Melo, que ganhou em Porto Alegre, disse. Ele que é do MDB. É um erro estar com o Lula. O Sebastião Melo é goiano. Eu não sabia que ele é goiano, o Sebastião Melo. Mas é o prefeito de Porto Alegre, né? Se mudou em 1978 para Porto Alegre. Ali, ele enfrentou o PT. E as projeções, né? A Maria do Rosário, e as projeções diziam que ele não teria a menor chance. Que ele, enfrentando a Maria do Rosário, seria muito difícil ou que não teria chance. Ou seja, as boas e velhas pesquisas, né? Acontece que ele ganhou de lavada do PT. O PT foi humilhado, literalmente, nessas eleições municipais. O que configurou aqui uma amostra clara e evidente do que o Sebastião Melo acabou confirmando. É fria qualquer partido estar vinculado ao PT. Sabe aquele amigo ou aquele conhecido que, se você estiver do lado dele, ele queima o seu filme? É como mais ou menos você andar do lado de um traficante. Todo mundo vai achar que você é traficante. Você anda de um lado de um ladrão. Todo mundo vai achar que você é ladrão. Então é aquela figura que dentro da política não é bom você nem estar muito vinculado a ele, liberando ele. Tanto é que foi recorde dessa vez de figuras que concorreram à eleição que evitaram colocar foto do presidente da República para não perder a eleição. Gente da esquerda, que às vezes o partido está numa coligação com o PT, ganhou o Faz-me Rir do PT, de verbas e tudo, mas na hora de colocar foto, não quis colocar foto com o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, não. Que mostra que o PT está mais fraco do que nunca, o desespero deles está grande. E sabe, em 2026 vai tá, sem sombra de dúvidas, né, a resposta aí nas urnas. Vamos lá, matéria da CNN aqui. Saiba o que precisa acontecer para Bolsonaro poder ir à posse de Trump. O ex-presidente brasileiro tem um passaporte retido e não pode sair do país por determinação do ministro Alexandre de Moraes. O André Marsiglia, ele escreveu o seguinte: como ele representará a si mesmo e não ao Estado, se permitirem, terão de permitir qualquer outra viagem, expondo que a retenção não tem critério jurídico. E, ao meu ver, também não tem mesmo, né? Além disso, ofuscaria a delegação do governo brasileiro presente no evento. Não vão permitir. Também acho que não vão permitir. Então,
saiu um embate, uma discussão, e seria, se o pedido advir direto do Trump, seria, sem sombra de dúvidas, uma provocação diplomática. Então, seria um erro, na minha visão, é um erro do Supremo Tribunal Federal entrar num debate como esse, até porque eu vislumbro e eu vejo um erro, a apreensão do passaporte do Bolsonaro. Eu vejo, assim como o André Marsiglia, uma conotação política. O cara é investigado, o cara foi para os Estados Unidos, voltou. Se o interesse dele fosse ficar por lá, ele teria ficado, ele voltou. Ele está fazendo campanha aqui no Brasil, ele está elegendo pessoas, ele tem na sua base governadores, ele tem senadores. Ele é a figura que tem toda uma estrutura por debaixo dele. Ele não vai sair do Brasil para ir embora para os Estados Unidos. Isso chega a soar como uma piada, sabe? Então, assim, sem sombra de dúvidas, não vão deixar, porque não tem critério jurídico. É o que o primeiro usuário lá que colocou o comentário lá escreveu. Atribui ao judiciário. E sim, o judiciário hoje observa quem e como será punido. Tá? Enquanto isso, o Lula, batendo um papinho com o Joe Biden, né? Lula conversa com o Biden ao telefone e recebe elogio por combate à fome e à pobreza. Deixa, né? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou nessa quinta com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. O norte-americano elogiou o petista pela priorização do combate à fome e à pobreza durante a presidência do G20. O grupo, que reúne as maiores economias do mundo, é comandado pelo Brasil neste ano. A Casa Branca confirmou a presença de Biden na cúpula do G20 no Rio de Janeiro em 18 e 19 de novembro. Vai chamar o Maduro, Lula? Acho que não, hein? O Biden vem, né, já ainda como presidente, às vezes a gente até já buga, né, já dá um choque no sistema, mas o Biden é ex-presidente. Não, o Biden ainda é presidente. É que às vezes você está ansioso que muda logo, mas o Donald Trump só se torna presidente no dia 20 de janeiro. Então, até lá, o presidente é o Joe Biden. Então, ele vem na condição de presidente da República dos Estados Unidos, né? Vem presidente dos Estados Unidos, tá? Presentinho para quem fez o L e para nós que não fizemos, tá? Preço do boi gordo dispara e carne vai ficar mais cara no fim do ano. Se prepara que a picanha e a cervejinha não chegou, tá bom? Um salto no valor do boi gordo promete deixar o fim de ano mais salgado para os consumidores brasileiros. O preço da carne deve subir pelo menos 7,9% no último trimestre desse ano. A maior alta para o período desde 2020. O que tinha em 2020, gente? Pandemia, né? Então, para fins de dólar, para fins e até de vacina também, né? Porque a gente está vendo vacinas serem incineradas, não estão sendo aplicadas. Para fins de preço de inflação, tá pior do que pandemia, ou no mínimo igual pandemia, né? Só que agora não tem pandemia. Então, meu amigo, prepara, se você esperava picanha, cervejinha, vai ter não. Não vai ter não. No máximo você come um ovo e olhe lá, dê graças a Deus se tiver o que comer, tá bom? Matéria do El País e do Gazeta do Povo, publicada pelo ex-presidente Bolsonaro aqui. Numa matéria, Bolsonaro publicou o El País, que diz o seguinte: Ortega ataca a igreja e chama os bispos da Nicarágua de golpistas. Presidente investe contra os religiosos durante a comemoração do 39º aniversário da Revolução Sandinista. A igreja convoca os paroquianos a uma jornada de jejum e exorcismo. Tá? Então, a igreja convocou para jejum, para mudar, né, o país, para o país melhorar. Então, são acusados de golpistas. Não é de hoje que a Nicarágua vem investindo aí contra a Igreja Católica. A Nicarágua que disse que tem algumas coisinhas para contar do Lula, tá com raiva do Lula por causa do Maduro, tá revoltado com o Lula por causa do Maduro, e tem muita coisa para contar sobre o Brasil, segundo a Nicarágua. Mas, e aqui no Brasil? A polícia vasculha celular de padre e nega cópia de depoimento à defesa. Ou seja, os padres aqui no Brasil já estão começando também a sentir o impacto, né? Em 2022, aqueles que diziam que o Brasil poderia assistir a episódios similares aos que desdobravam na Nicarágua de Daniel Ortega, onde padres são perseguidos e constrangidos sobre acusações vagas de golpismo,
eram rotulados como propagadores de fake news. Eram multados. Hoje, em novembro de 2024, o Brasil assiste atônito a uma realidade preocupante. Um padre sendo alvo de busca e apreensão em sua paróquia, intimado a depor a Polícia Federal e, o pior, tendo seu sigilo sacerdotal violado em flagrante desrespeito à nossa Constituição. Ao acordo Brasil-Santa Sé e a tratados de convenções internacionais que garantem a liberdade religiosa e outros direitos fundamentais. É inadmissível e extremamente perigoso para a liberdade e para a democracia que o sigilo religioso seja violado no Brasil. Invadir a confidencialidade entre o padre e seu rebanho não é apenas uma afronta à liberdade religiosa, é um grave abuso de autoridade que viola princípios fundamentais de nossa Constituição e coloca em xeque até mesmo as bases do Estado laico, que deveria impedir o Estado de se intrometer na esfera religiosa, de patrulhar o trabalho espiritual de um sacerdote. O Brasil não pode trilhar o mesmo caminho sombrio da Nicarágua, onde Daniel Ortega persegue, prende e exila líderes religiosos que considera hostis ao seu regime. Torna visível e denunciar esses abusos é um dever de todos que se preocupam com a liberdade da democracia e fé. Hoje é um padre, amanhã poderá ser um bispo, ou um arcebispo, um pastor evangélico ou um líder de qualquer outra religião. Com a palavra, os signatários da Carta pela Democracia, a CNBB, a Comissão Nacional dos Bispos do Brasil, a Confederação, e outras entidades religiosas e civis. Não podemos admitir mais este retrocesso no nosso país. Temos o dever de denunciar esses abusos dentro e fora do Brasil. E que a justiça divina não nos falte nesse momento, a nosso judiciário em geral. Que Deus proteja o Brasil. O que acontece hoje? Hoje a gente vê que a liberdade de expressão está mais ameaçada do que nunca esteve no Brasil. Quanto tempo falaram sobre isso durante o governo Bolsonaro, que a liberdade de expressão estava ameaçada, que o Brasil estava ameaçado, mas hoje a gente começa a observar, hoje a gente começa a perceber que hoje sim, nós temos que temer pela liberdade de expressão. O Estadão já está sentindo o baque, Inclusive o Estadão, Folha de São Paulo, ao mandar destruir livros de execrável teor preconceituoso, como disse o Flávio Dino, Dino evidenciou que não compreende o conceito de liberdade de expressão, válido, sobretudo, para as ideias mais abjetas. A caneta redentora do senhor Dino, na ânsia de salvar o Brasil de seus golpistas, homofóbicos, misóginos ou coisas que o valha, o Supremo Tribunal Federal se presta a um apagamento histórico que é forçoso dizer, é típico de regimes autoritários. Ou seja, o Estadão agora está sentindo o baque, Está entendendo aquilo que era coisa de bolsonarista falar, é só os bolsonaristas que falavam. E também, olha só o Estadão aqui também sentindo aqui o baque aqui em cima do ativismo judicial. Ativismo judicial atropela a reforma trabalhista e gera custos bilionários a empresas, aponta estudo. Você acha que realmente o pessoal do judiciário está preocupado com as empresas, está preocupado com geração de emprego, renda, receita no Brasil? Não, não está. Não está. Então, a realidade dos fatos é que a manutenção dos privilégios é o principal o principal objetivo deles. É fato. Deltan Dallagnol fez, inclusive, uma matéria polêmica aqui. Ele escreveu o seguinte: Deltan Dallagnol foi caçado, tá? Caçado por uma futurologia. Algo, assim, insano. Algo que, dentro do direito, é assustador. Comparada ao grande porrete americano, a caneta de Moraes é um graveto seco. Ou seja, a briga vai rolar e quem é maior? Estados Unidos ou Moraes? Depende. Aqui dentro do Brasil, Moraes é maior. Temos que admitir isso. Aqui dentro do Brasil, Alexandre de Moraes hoje é uma das figuras mais poderosas da República do Brasil. Lá fora não, mas aqui dentro, entre uma ordem do Musk, uma ordem do Trump,
e uma ordem do Moraes, cumpre-se a ordem do Moraes. Isso é fato. Não à toa, o Elon Musk, o homem mais poderoso do mundo, teve que recuar acerca da aplicação do X aqui no Brasil. Os ministros do STF fizeram piada na quarta-feira sobre a possibilidade de serem impedidos de entrar nos Estados Unidos após a vitória de Donald Trump, escreveu o colunista da Folha de São Paulo, Mônica Bergamo. Os desavisados podem até acreditar nessa tentativa de aparentar naturalidade e tranquilidade entre os ministros do Supremo. Mas a verdade é que a vitória expressiva de Trump vai tirar o sono de vários deles nos próximos anos. O mais afetado pela insônia deverá ser, sem dúvida, Alexandre de Moraes. Afinal, ele resolveu comprar uma briga com Elon Musk, o homem mais rico do mundo, quando incluiu Musk no inquérito das milícias digitais, após o bilionário se recusar a obedecer decisões ilegais de Moraes que ordenavam a censura de cidadãos brasileiros e americanos. Mas isso foi apenas o começo. Os meses seguintes, Moraes se dedicou a provar sua superioridade sobre Musk em um confronto que ganhou as manchetes políticas no Brasil e no mundo. Moraes multou a plataforma X em quase 30 milhões, ameaçou prender a equipe de funcionários da empresa no Brasil, bloqueou o patrimônio da Starlink, subsidiária da SpaceX, e ordenou o banimento do X do Brasil por 2 meses, em pleno período eleitoral. Além disso, incluiu Musk em um novo inquérito no STF, por uma suposta ameaça, após o empresário postar uma foto de Moraes atrás das grades. Moraes também atrasou o retorno da rede ao Brasil, impondo novas condições, e chegou a atacá-lo publicamente, chamando de mercantilista estrangeiro que trata o Brasil como colônia, em um evento no Museu da Democracia. O discurso, falar que trata o Brasil como colônia, é o discurso petista, discurso de esquerda. O que nós temos? Alexandre de Moraes mostrou o tamanho da sua força. Você pode ver que ele deitou e rolou em cima do Elon Musk. Não teve o que o Elon Musk fazer. Teve o que fazer. Só que agora nós temos um problema. O Congresso, ou melhor, eles têm um problema. O Congresso norte-americano se renovou com os republicanos, ou seja, a direita. E o Congresso norte-americano já tem ações no sentido de fazer, inclusive, denúncias contra a falta de liberdade de expressão no Brasil. Então, assim, muito vai acontecer. Uma das críticas que, inclusive, a Maria Salazar falou, que é uma deputada norte-americana, que falou que quer caçar os vistos dos ministros, é que agora eles chegaram até o Elon Musk, o Michael Schellenberg, que são o próprio Greenwald, isso, que são figuras norte-americanas. Ou seja, como pode o Brasil extrapolar a sua seara e começar a investigar os norte-americanos, com ataques à liberdade de expressão. Então, isso vai ter muita repercussão ainda. Isso vai ter muita ação ainda. Voltando a falar do Lula, o Tomé Abdu fez uma publicação aqui mostrando, que absurdo. Lula voltou a colocar a culpa no setor produtivo da economia e do mercado financeiro pela situação de desequilíbrio das contas públicas. Acho que não é dele. As receitas foram recordes. O problema é que as despesas foram muito maiores ainda. Será que ele pensa que não estamos vendo o pouco caso que a turma dele está fazendo com o nosso dinheiro? São quase 2 décadas de destruição promovida pela esquerda no Brasil. Só para variar um pouquinho, o Lula voltou a atacar os empresários. Dê uma olhadinha só no que ele fala. E eu, às vezes, acho que o mercado age com uma certa hipocrisia, sabe, com uma contribuição muito grande da imprensa brasileira para tentar criar confusão na cabeça da sociedade. Os empresários que vivem de subsídio do governo vão aceitar abrir mão um pouco de subsídio para a gente poder equilibrar a economia brasileira? Vamos aceitar? Eu não sei se vão aceitar. Lula, você e o seu partido governaram o Brasil por quase 2 décadas. E agora você quer colocar a culpa nos empresários. Hipocrisia é você e o seu ministro que estão prometendo um corte de gastos há muito tempo, só que vocês não conseguem fazer isso de maneira nenhuma, Vamos gastar o dinheiro do povo, é só isso que importa. Lava a sua boca para falar dos nossos empresários. Vocês do governo não geram nada. Quem gera riqueza nesse país, quem acorda, quem trabalha, quem dá oportunidade, quem gera emprego, quem paga impostos, são os empresários.
Vocês nunca fizeram isso. Vocês só gastam o que as pessoas de bem desse país produzem. Nada mais do que isso. O dólar já passou de 6. E vocês focam a atenção em atacar os outros. E não resolver o problema que vocês próprios criam. Olha, que vergonha, assim. A gente fica indignado. Mas essa é a esquerda. Por isso que vocês estão perdendo espaço em todo o mundo. E vão perder aqui no Brasil. Esquece a esquerda. 2026 é a direita de volta. Vocês vão ter que engolir Jair Bolsonaro novamente, presidente do Brasil. E aí vai começar aquele chora-chora que nós estamos vendo agora lá nos Estados Unidos, que vocês devem estar acompanhando, né? Todo mundo chorando. Todo mundo chorando. Vocês estão acabados. Por culpa de vocês mesmo. Pessoal... Alguém discorda aí do que o Tomé Abdu falou, né? O único ponto é que realmente Bolsonaro voltar vai ser necessária uma articulação muito grande e ainda é algo muito incerto. Isso eu não estou mentindo em relação a vocês. É algo muito incerto. Mas que a esquerda não volta, que a esquerda se deteriorou, isso é inevitável. Bom, pessoal, deixa o like aí, curte, comenta, tá? Para quem ficou até o final, coloca no comentário, fiquei até o final. Para quem não fez o download do livro Revolução contra o Sistema, tá disponível aí para vocês. É só baixar o livro, efetuar o pagamento, assiste o videozinho que eu deixei aí para vocês, tá bom? Abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.